Boa noite, galera. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a dor lombar. Vai dar um pouquinho o pessoal chegar aí. Eu vou verificar minha conexão aqui enquanto isso. Já tem gente entrando aí. Boa noite, galera. Quem for entrando vai dando um ok aí no som, se tá tudo em ordem, tá? Se vocês me escutam bem, tá bom? Eu vou me ajeitando aqui também. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a dor lombar. Dor lombar que para muitos é um tema muito complexo, né? E muito comum no consultório do fisioterapeuta. Boa noite, galera. Me escutam bem aí? Dá um joinha aí quem estiver me ouvindo bem. Hoje nós vamos falar sobre a dor lombar, tá? Tema complexo. Se bem que uma vez eu vi uma definição de complexo, não me lembro o autor agora, que se você acha alguma coisa complexa, ou você não estudou direito, ou não te ensinaram direito. Então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aí do caminho que eu já trilhei, das tantas dores lombares que eu atendi. Fala, Marcão, tudo bem? Tá me escutando bem, Marcão? O som tá bom? Tá legal? Me dá um sinalzinho aí, que daí a gente já começa. Tá bom? Então, só para quem está chegando aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Às vezes a pessoa não acha interessante também, quer ir para outra live, ok? Tá? Mas hoje o que nós vamos falar, gente? Eu vou falar um pouco sobre a etiologia da dor lombar, né? As principais causas que eu vejo que trazem os problemas de dores lombares, tá? Não só de literatura, mas também um pouco do que eu vejo no meu consultório. E nós vamos falar uma coisa importante, que é a identificação também de qual sintoma, né? Aquele sintoma está relacionado a qual estrutura. Né? Primeiro de tudo que o fisioterapeuta tem que identificar é qual tecido que está sendo sobrecarregado. Ele é muscular, é ligamentar, é neural, tem origem visceral. Né? Mas não adianta nada a gente saber o tecido, né? Só classificar qual tecido é fácil. A gente tem que entender por que aquele tecido entrou em sobrecarga. Né? E aí nós vamos falar um pouco disso. Vou dar dicas de anamnese, que pergunta a gente pode fazer numa anamnese para identificar melhor quais as causas da dor lombar. Vou falar como eu avalio, que teste a gente tem que fazer na avaliação, tá? Quais as relações sistêmicas que a lombar faz com outras áreas do corpo. Né? Nós, na osteopatia, às vezes encontramos causas distantes do local da dor. Tá? Então, às vezes uma origem visceral, às vezes uma origem que vem lá do pé, nós vamos falar disso. E vou falar um pouquinho de como eu trato também em termos de técnica, qual tipo de técnica que eu utilizo, tá? Então, é um resumão, tá? Aqui é muito assunto, né? Lombar tem muitas relações, então eu vou tocando o barco aqui, né? Talvez eu deixe os comentários um pouquinho sem ler de início, tá? E no final, sobrando tempo, a gente vai para os comentários sim, porque é muito importante a participação de vocês, tá bom? Vou buscar usar uma linguagem aí mais simples, porque aqui a gente tem desde pessoas que são pacientes procurando saber sobre dor lombar, até mesmo estudantes de fisioterapia, fisioterapeuta recém-formado, né? Mas também tem osteopata que já está há um tempo aí nos atendimentos. Então nós vamos usar uma linguagem que caiba a todo mundo. Tá bom, gente? Vamos começar então? Já tem uma galerinha aí chegando. Vamos lá. Então, dor lombar, né? Quais as principais causas? Né? A literatura traz muito, né, sobre trauma. Então, todo trauma pode trazer alguma alteração biomecânica, pode trazer alguma alteração que cause dor, né? Degeneração. Então, a lombar é um segmento, por ser muito utilizado ao longo da vida, né? É muito comum que haja degeneração nas articulações lombares, tá? E quando a gente fala em articulação, a gente tem a articulação zigoapofisária, que é a articulação entre uma vértebra e outra, e a gente tem também entre o corpo da vértebra, né? Entre um corpo e outro, a gente tem os discos, né? Então a gente pode ter desgaste tanto na parte anterior, onde tem o disco, quanto na parte posterior, tá? Fatores que podem levar à degeneração. Idade é um deles, né? Fatores genéticos também estão relacionados, então tem famílias que têm tendência a ter mais degeneração do que outras, né? O tabagismo está muito ligado a isso também, né? E outras drogas, alguns medicamentos específicos, tá? Hoje em dia, né, falando um pouco mais de novidade aí, a gente já tem muito artigo falando sobre alimentação, principalmente relacionada ao glúten e sobrecargas de doenças
né, autoimunes, de doenças de osteoartrites que podem levar à degeneração da coluna, né, e até mesmo já está se falando em microbiota discal, né, então esse seria talvez aí o mais novo fator aí que se diz em relação à degeneração, tá? Sobrecargas, né, que podem ser mecânicas, podem ser em termos de postura de trabalho, atividades, enfim, isso não é regra para todo mundo, né, eu acho que há um pouco de controvérsia nisso, mas sobrecargas axiais podem levar também, né, a degenerações, sobrecargas dos tecidos da coluna, né? Alterações posturais, né? E quando eu falo em alterações posturais, aqui nós vamos puxar um pouquinho, não pro bom e velho lordose, escoliose, né? Então o que é uma lordose? Lordose é uma curvatura da lombar. Todo mundo tem algum grau de lordose, né? Ela pode ser uma hiperlordose muito acentuada ou uma hipolordose, né? Uma retificação da lordose. Mas isso, gente, se a curva, seja uma lordose, uma escoliose, uma cifose, se ela tem funcionalidade, isso não é para trazer grandes problemas, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho mais na questão dos captores posturais, tá? De como uma alteração no pé pode levar a uma dor lombar, de como uma alteração nos olhos da TM pode levar a uma dor lombar, por exemplo, tá? E também, dentro do que eu vejo na minha prática clínica, eu que sou osteopata, muita alteração visceral, tá? E nós vamos falar quais as vísceras são mais comuns, né, de levar essa dor lombar e por quê, tá bom? Muito bem, e pensando nessas origens, né, alguns tecidos da coluna lombar, né, algumas estruturas da coluna lombar vão ser sobrecarregados. Então, primeiro a gente tem que falar o que é uma coluna lombar, né? Eu não tenho imagens aqui para mostrar para vocês, mas quem tiver computador aí perto, né, dá um Google aí se for o caso, né, dá uma olhadinha no que eu estou falando, vai digitando o que eu estou falando, vai vendo as imagens. Então a lombar, né, a coluna como um todo são feitas de vértebras, a lombar são 5 vértebras, né, então costumo dizer que é uma equipe, que as 5 tem que fazer os movimentos da coluna lombar, tá? Então a lombar ela tem grandes movimentos de amplitude e inflexão, né, tem movimento de extensão, as inclinações e as rotações, tá? A rotação é um conjunto entre o movimento da vértebra lombar e também da torácica, sendo que as torácicas rodam muito mais do que a lombar, tá? Então a lombar ela tem só 10 graus de rotação, a rotação pura da lombar é muito pequenininha, tá bom? Então a gente tem o tecido ósseo, né, que formam as vértebras, a gente tem as articulações, né, as facetas articulares que vão ligar a vértebra de cima com as de baixo, né, onde acontece um movimento entre elas. A gente tem muito ligamento, que é um tecido conjuntivo que vai manter ali uma vértebra fixa a outra, tá? E a gente tem também na lombar tecido neural. O que é o tecido neural? A vértebra lombar ela é formada de um corpo, né, e um arco na parte posterior. Esse arco envolve, protege uma estrutura muito importante do nosso corpo, que é a medula espinhal. E a medula é o que faz o eixo de ligação do nosso corpo inteiro com o nosso sistema nervoso, com o cérebro, tá? Então todo o comando para a gente contrair, para levantar o pé, para fazer um sinal de joinha, né? Todo o comando ele sai do cérebro, né? Vai via cabo, né? Não existe Wi-Fi, né? Via cabo, vai via neural pela medula até que sai, né? Um nervo espinhal que vai levar um choquinho, vai dar uma contração lá no músculo do dedão e o dedão vai contrair, tá? Então esses tecidos eles passam, né? Os nervos eles vão passar entre uma vértebra e outra, e é por isso que a degeneração dessas vértebras ou uma compressão de um disco, de alguma estrutura que esteja acontecendo nessa região, pode causar uma irritação nesse nervo e levar sintoma, né, na coluna cervical para o braço ou na lombar para a perna, tá? E a gente ainda pode ter uma dor, que é uma dor do tipo visceral. Então a gente não tem víscera ali coladinho formando a coluna lombar. Começou a chover aqui, por favor. Eu vou ter que entrar. Se tiver muito barulho, vocês me avisam que eu entro, tá? Porque eu tô no quintal aqui e começou uma chuva. E a gente ainda tem uma questão da dor referida visceral. Então a víscera ela não faz parte da coluna lombar, mas muitas vísceras que estão na região anterior da coluna lombar vão levar podem ter ligação por ligamentos, por fáscias também ali na região pélvica ou lombar. E ainda o comando de inervação dessas vísceras vão sair da coluna lombar, né? E essa irradiação, o barulho está muito alto. Beleza, eu vou entrar então, tá? Eu vou entrar aqui em casa. Aqui a chuva ela tá, vai e volta, vai e volta. Vou manter mais um pouquinho por conta da luz que aqui tá melhor. Se tiver muito alto ainda, vocês me avisam e eu entro, tá? Então, as vísceras elas recebem um comando de inervação
que vêm da coluna tóraco-lombar, algumas vísceras, tá? Por exemplo, o estômago vem da coluna torácica. Agora, se a gente pegar vísceras ginecológicas, né? Ovário, útero, no caso dos homens, próstata, testículo, intestino, né? Intestino grosso, muitas dessas vísceras vão receber inervações tóraco-lombares do nível T10 a L2, tá? E isso vai ter uma conexão aí que eu vou explicar mais pra frente, que pode estar gerando a dor na coluna lombar, tá? E isso é muito comum na prática clínica do osteopata, que é o meu caso, tá? Mas não que o fisioterapeuta não possa entender isso e tratar, tá, gente? A gente precisa entender a origem, porque na fisioterapia, pelo menos quando eu me formei, né, há quase 20 anos atrás aí, o que acontece, né? Na medicina existe um negócio que é complexo, porque a medicina ocidental, ela busca muito apagar o incêndio. Não falo só da fisioterapia, tá? Falo da área da saúde em geral, né? Eu tenho um problema, toma isso aqui que resolve, faz isso aqui que resolve. Mas a gente apaga o incêndio, a gente apaga o sintoma, a gente não vai na causa, né? Se alguém aqui tem algum parente que trabalha numa empresa, numa multinacional, por exemplo, se tem um probleminha que está gerando isso aqui de gasto a mais, eles vão atrás, eles vão esmiuçando, buscando, vão perguntando os porquês até que eles chegam na causa, raiz do problema e resolve, né? E na área da saúde, né, o fato da medicina se tornando imediatista, isso foi mudando e nem sempre a gente vai perguntando os porquês. Então aqui eu estou falando, né, sobre os tecidos que formam a coluna lombar ou que estão ao redor. Por quê? Porque cada tecido desse que tiver sobrecarga vai gerar um tipo de dor diferente, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos falar de tipo de dor, então. Se você tem uma dor de origem muscular, né? Se o tecido muscular ele está alterado, quando que a gente vai perceber se dói, né? Muitas vezes essa dor, a pessoa vai achar uma posição que ela fica quietinha e fica bem, ela não sente dor. A hora que ela se movimenta e esse músculo contrai, ele entrou em contração, as fibras contraíram e ele já está com um espasmo, ele já está com uma tensão muito grande. O que isso vai gerar? Dor, né? Então, ao movimento, a contração, a solicitação desse músculo, ele vai doer, porque ele não está numa boa condição, tá? Mas muitas vezes a pessoa acha uma posição que ela fica quietinha, né? Relaxa aquele músculo e a dor não vem, tá? A mesma coisa seria com a dor articular. Muitas vezes acha uma posição que a articulação fica quietinha, não dói, mas conforme o movimento botou a articulação separar uma vértebra da outra, se existe uma inflamação ali, aquilo pode causar uma dor. Na coluna lombar é um pouquinho mais difícil a gente fazer esse teste, mas se a gente levar isso, por exemplo, para o ombro, quando a gente faz a diferença se é muscular ou articular, se a pessoa faz o movimento sozinha, o movimento ativo, ou seja, ela coloca o músculo dela para contrair e dói, é muscular, né? Agora, muitas vezes a gente faz passivo, vai o fisioterapeuta levanta o braço da pessoa sem que ela contraia o músculo, isso não vai causar dor, porque no movimento passivo você está mexendo a articulação e não o músculo, tá? Então é um teste que a gente usa para diferenciar se é muscular ou articular, é pedir o movimento ativo e o movimento passivo, tá? Dor ligamentar, uma característica muito importante que muitas vezes a gente já pega na anamnese, na pergunta. Os ligamentos são estruturas que são muito nervadas, vascularizadas, então quando estão tracionados a longo prazo eles vão inflamando e isso gera muita dor, porque eles têm muita informação neural, muitos proprioceptores nos ligamentos. Eles não servem só para sustentar uma articulação, e sim para informar a posição dela, tá? Então o ligamento, se ele está tracionado, o que acontece? Começa a passar um tempo numa posição de tração, ele começa a doer, tá? Então eu vou dar um exemplo, tudo depende do grau de tração e de inflamação. O mais comum, tá, pensando em região lombar, é o ligamento ilho-lombar. Existe o ligamento ilho-lombar, que ele se prende no ilíaco, né, a parte anterior dele na parte anterior do sacro, outra parte no ilíaco, e ele vai se prender nas vértebras lombares, né, feixes em L5 e L4. Então ele faz uma diagonal entre a pelve e a lombar, certo? Se eu tenho o deslocamento do ilíaco, por exemplo, que está mais posterior ou mais anterior, o que vai acontecer? Esse ligamento ele fica mais tempo tracionado, numa posição neutra, por exemplo, numa posição de repouso, muitas vezes. Então, vai passando o tempo, aquele ligamento começa a doer. Ele vai tensionando, vai inflamando, vai doendo. Então, o que a pessoa fala para você? Ó, eu não sinto tanta dor, mas se eu fico muito tempo em determinada posição, isso dói. Então pode ser desde o atendente do caixa da padaria, que trabalha em pé no caixa e vai ficando em pé e vai sentindo aquela dor ao longo do tempo. Isso pode ser 10 minutos ou pode ser depois de 1 hora. Até mesmo o atleta. É muito comum isso no ciclista.
né? Você pega o ciclista que pedala speed, que fica numa posição de flexão da coluna, muitas vezes ele começa o pedal muito bem, né? E a hora que ele vai pedalando, passou ali já 20, 30 minutos de pedal, às vezes 40, ele fica naquela posição muito tempo, né? Se a coluna está ok, não é para sentir dor. Mas se existe alguma modificação de posicionamento vertebral, por exemplo, que traciona aquele ligamento, vai passando o tempo, ele vai tensionando, aí os proprioceptores começam a mandar informação nociceptiva e começa a ter dor. Tá? Então essa dor tem mais característica, nessa dor que ao longo do tempo ela vai piorando, mais característica ligamentar. Tá? A dor de característica neural, essa é muito simples, é fácil, porque o paciente te conta se é neural ou não. Porque você fala para ele assim, dói aonde? Dói minhas costas. Aí você sempre tem que perguntar, no caso da lombar. A dor irradia para alguma direção? Irradia para a perna, por exemplo? Né? E se essa dor irradiar para a perna, você pede ao paciente assim, mostra para mim, né, aonde que dói. Ele vai te desenhar o nervo que dói exatamente igual está no livro de anatomia. Por quê? Porque se existe compressão desse nervo, vai doer o nervo todo. Tá? Então, se a gente falar do nervo ciático, que é o clássico, né, e que muitas pessoas confundem, né? Às vezes até o paciente já chega falando que é nervo ciático, muitas vezes não é, tá? Mas o ciático são raízes de L4 a S3, né, que se juntam e vão formar um nervo grosso, que é o nervo ciático. Ele vai passar ali por trás da região glútea, próximo ao músculo piriforme, né, desce pela parte posterior da coxa, lateral da perna e vai até o dorso do pé. Então, muitas vezes o paciente ele chega falando, né, ele descreve, ele desenha, né, para você essa dor. Então você já fala, opa, é uma dor de característica neural e eu já sei até o nervo. Né? E muitas vezes com essa informação você já pode até deduzir, né, se a alteração dele for estrutural, né, se for uma hérnia de disco, por exemplo, provavelmente vai ser uma hérnia de disco de L4, L5, L5, S1. Tá? E aí isso pode bater com o exame. Aí você vai ver se isso bate com o exame ou não. Às vezes não, às vezes ele não tem uma hérnia de disco, é um outro motivo que está causando essa compressão. Tá bom? E a dor de origem visceral, o que é interessante da dor de origem visceral? Essa dor, ela independe do movimento, tá? É uma dor que muitas vezes a pessoa fala que dói, tá? Tô falando que se pode ser tensão do piriforme. Pode ser tensão do piriforme e de outras regiões, tá? Nem tudo é o piriforme, né? Pode ter compressões em outros pontos também, região posterior da coxa, atrás da cabeça da fíbula, por onde esse nervo passa, tá? Não necessariamente é só o piriforme, ele não é o grande vilão, mas é um dos vilões aí que causa compressão, tá? Muito comum, tá bom? Então eu estava falando da questão da dor visceral, né? Na dor visceral, o que acontece? A pessoa traz uma dor na lombar e a dor visceral ela tem uma característica muito importante, gente. É uma dor difusa, diferente do nervo que o paciente descreve exatamente como é que tá, né? Dói aqui, desce ali e tal, né? Ou muscular que fala assim, olha, dói o movimento X, eu viro para cá, já pega. A dor visceral, ela é difusa, ela é difícil de ser explicada. Né? Ele fala assim, dói por aqui, aí você vai lá palpar, não, mas quando você palpa não dói, é uma dor meio espalhada, meio, né? Ela não sabe descrever muito bem, tá? Então a dor difusa já tem, né? Pode ser uma característica visceral. E o mais importante, né? Não é regra, mas nem sempre ela dói ao movimento, né? A pessoa muitas vezes fala que está com dor, aí você vai testar os movimentos, por isso que na avaliação nós vamos falar que isso é importante. A hora que você testa para ela fazer flexão, extensão, rotações, inclinações, fala, dói? Não dói, né? Ou pouquíssimos movimentos doem, ou dói só no finalzinho. Muitas vezes o movimento não está trazendo dor. Gente, se o movimento não está trazendo dor, provavelmente não tem um músculo envolvido, provavelmente não tem uma articulação envolvida, né? Provavelmente não tem um tecido neural envolvido, né? Pode ser uma dor referida visceral, tá? Porque nós já explicamos outros tipos de dor e aí o movimento vai doer, né? Então a gente tem que olhar dessa forma, tá? E pensem o seguinte, né? Os fisioterapeutas estão acostumados, né? Eu já fui um fisioterapeuta assim. É senso comum, né, do paciente chegar e a gente ter que botar a mão nele o quanto antes. A gente ter que atender esse paciente o quanto antes, fazer uma técnica para resolver o quanto antes. Então é comum o fisioterapeuta não gastar tempo, que eu diria que não é gastar, é investir, tá? Perguntando e avaliando. Ele tenta logo tratar, né? E o paciente espera isso, ele está acostumado. Eu estou com uma dor aqui, vem logo, põe a mão aqui, porque eu estou com dor, eu quero que você resolva o meu problema. Né? E muitas vezes o fisioterapeuta vai no tentativa e erro, né? Se der certo, deu, mas às vezes não dá.
né? Então, se você não é uma pessoa que sabe jogar basquete e você pegar uma bola e for tentar arremessar na cesta, você pode acertar? Você pode acertar, né? Tenta arremessar a bola 10 vezes, 20 vezes, lembrando que você não treina basquete. Quanto será que você vai acertar? Né? Então, tentativa e erro pode dar certo, né? Mas é na sorte, tá? Já vou falar disso, tá, André? Sobre as vísceras. Então, gente, a gente não pode trabalhar com tentativa e erro. A gente tem que investir tempo avaliando. Porque se você investe tempo avaliando, você vai gastar muito menos tempo tratando, porque você vai agir na origem, você vai agir de uma maneira mais correta, tá bom? Então, falamos dos tipos de dor, né? Muscular, articular, ligamentar, neural e visceral. Então, o que pode gerar essa sobrecarga? Vamos pensar primeiro nas estruturas mais anatômicas estruturais, no sentido de ser articulação, músculo ou ligamento, por exemplo, tá? Existe uma regra que a gente usa na osteopatia, que a gente fala da hipermobilidade e da hipomobilidade. Então, lembra que eu falei que a lombar são 5 vértebras, são uma equipe? Então, a gente tem que pensar o seguinte, essa equipe ela tem que trabalhar junto. Todo mundo tem que movimentar por igual. Só que ao longo da nossa vida, a gente pode cair sentado, a gente pode fazer um movimento brusco, a gente pode ter uma influência visceral que sobrecarrega a nossa lombar, a gente pode ter uma aderência cicatricial que pode limitar o movimento da lombar, e pode acontecer que algumas vértebras da lombar, uma ou mais, ou até mesmo o sacro, que é o osso base ali da coluna, que está logo abaixo da vértebra L5, principalmente o sacro influencia muito a coluna lombar, tá? Pode existir algum movimento desse brusco ou no trauma que deixe uma vértebra mais rígida, que tensione a musculatura, né? Porque a vértebra tem musculatura que gira lá para os dois lados. Então eu posso ter uma tensão de alguns músculos que façam com que a vértebra ela gire mais para um lado e fique daquele jeito. E quando precisa girar para o outro, ela não gira. Só que você, por conta disso, não deixa de realizar o movimento. Por quê? Porque o resto da equipe vai trabalhar por ela e vai fazer um movimento além do que elas conseguem para que a pessoa gire e continue fazendo o movimento. Ou seja, se eu tenho uma vértebra que está hipomóvel com pouco movimento, eu vou ter outra região, outra vértebra, trabalhando mais do que deve e tendo uma hipermobilidade, tendo um hipermovimento. Então é igual ao ambiente de trabalho. Se você trabalha numa equipe e tem alguém que está trabalhando pouco, para o resultado se manter igual, alguém vai ter que trabalhar mais. Quem que vocês acham que vão se estressar mais? Né? Quem está trabalhando mais? Né? Normalmente quem se estressa mais. No corpo é assim também. Então a região que vai se estressar ao longo da vida, né? Porque vamos supor que você tem uma hipomobilidade aos 20 anos de idade, e você pode viver com ela 30 anos. Então na hora que chegar lá nos 50, quem que você acha que vai estar mais desgastado? Quem trabalhou mais ou quem ficou quietinho? Então comecem a reparar, comecem a olhar os exames que os pacientes trazem para vocês e comecem a reparar que é muito comum a gente encontrar muitas vezes L4 e L5 com uma degeneração considerável, né? Vamos pensar na pessoa de 50 anos. Então todo mundo com 50 anos, gente, é processo natural da idade. Todo mundo já tem um desgastezinho numa vértebra, certo? Então às vezes a gente vai ter L4 e L5 muito desgastada, além do que deveria estar, tá? Mas você vai ver L1, L2, L3, por exemplo, tá novinha demais. Com 50 anos tem que ter um pouquinho de desgaste. A pessoa usou. Desgasta, é a vida. Mas às vezes está lá uma vértebra de 20 anos. O que será que aconteceu? Aquela vértebra trabalhou muito pouco. Tá? Então a gente tem que dar movimento. Né? Fisioterapia é movimento, não é? Então a gente tem que encontrar onde falta movimento. Né? A gente pode fazer isso, é difícil eu explicar aqui, né? Não é uma aula, é só uma live, mas existem testes específicos para você testar qual ponto está movimentando menos, qual vértebra, você pode ir palpando as vértebras, né? Palpa o processo transverso para um lado, para o outro, ver qual que permite mais movimento, qual que permite menos movimento, é que está movimentando menos e está hipomóvel. Tá? E aí você tem que entender para qual direção que ela está mexendo menos e fazer a técnica correta, né? De mobilização, de músculo-energia, de thrust, se for indicado. Aí você vai trabalhar da sua forma, dá até para trabalhar com movimentos, como no Pilates, por exemplo, né? Para dar mais mobilidade para uma rotação, para uma inclinação, especificar mais algum segmento vertebral, tá? E você vai dar mobilidade para essa equipe, tá? A gente tem que encontrar a região hipomóvel, e essa região hipomóvel a gente vai dar movimento. E aí o que a gente faz com isso? Toda a equipe vai trabalhar em conjunto, tá? E a hora que você devolve o conjunto trabalhando, todo mundo vai envelhecer dentro do processo natural da idade, e não umas
na frente das outras, tá bom? Então isso é uma regra que a gente tem que usar, que vai servir por quê? Porque se tem uma região que está hipomóvel, que a vértebra girou mais para um lado ou para o outro, o músculo está tensionando e levando uma dor muscular, por exemplo. Se esse músculo estiver muito tenso, ele vai ter um espasmo, ele vai ter uma tensão aumentada ali, né? Pode ter um ponto gatilho ali levando a dor, tá? Essa é uma causa. Né? Mas nessa vértebra também se prendem ligamentos, e se esses ligamentos estão tensos, isso pode ser uma causa que a longo prazo vai dando também uma dor ligamentar no paciente. Né? Isso também vai gerar sobrecargas, porque a região hipermóvel ela vai se desgastando mais, então isso começa a gerar um processo de artrose, isso começa a gerar um processo de degeneração discal, né? E isso começa a trazer dores articulares, e conforme o grau que o disco se degenerou, né, ele pode até mesmo herniar, causando uma hérnia de disco, uma protrusão discal, comprimindo uma raiz neural no nível da coluna e levando a dor neural. Tá? Então, pensar em hipomobilidade e hipermobilidade é regra básica para a gente tratar, né, a coluna lombar, qualquer parte do corpo, né, mas na lombar isso é importantíssimo. Tá? E aí a gente vai para anamnese. A hora que eu penso em falar em anamnese, algumas perguntas chaves, tá? Anamnese, hoje em dia eu já faço uma anamnese um pouco diferente, né? Eu faço muito teste clínico no meu paciente, mas tem algumas perguntinhas que são básicas. Por exemplo, a gente pode perguntar para os pacientes, né? Que posição, né? Ou o que você faz que melhora ou piora a sua dor? Então, se esse paciente falar para você que se ele alonga, piora, você não vai tratar ele com alongamento. Ele já te deu a dica. Não faz isso que vai piorar, né? Porque muita gente tem o costume de passar ainda, né? Isso é arcaico, mas de passar alongamento, por exemplo, se a pessoa tem uma dor neural, tem uma dor ciática. Não alonga, mas está queimando. Não, mas quando queima é que é bom. É bom nada, né? Porque no alongamento de posterior de coxa, né, o nervo ciático ele vai caminhar, ele vai deslizar pelo canal vertebral lá no nível da lombar. E se tem um disco irritando ele, na hora que ele desliza, irrita mais. Então você não pode alongar, está contraindicado. Pelo menos nesse momento de fase aguda. Tá? A hora que o teste de Laseg, que é um teste que nós vamos falar aqui, for negativo, beleza, aí você passa o alongamento, mas naquele momento não é bom. Tá? Então, a gente pergunta assim, o que melhora, o que piora? Ali ele já vai te dar dica de uma posição que ele sente alívio, de uma posição que ele sente piora. Se ficar de barriga para baixo, você colocar ele para ficar de barriga para baixo muito tempo na sessão, provavelmente ele pode piorar. Tá? Então você tem que já fazer essa pergunta de início, porque isso já vai te dar algumas dicas, algumas direções. Tá bom? Você pode perguntar também quando começou esse sintoma, desde quando ele tem essa dor, né? Porque às vezes ele fala assim, olha, eu não tinha dor nenhuma, eu caí semana passada e daí desde então começou a minha dor. Provavelmente foi o trauma, provavelmente uma disfunção mais biomecânica, né? Que foi aonde? Foi no sacro, foi no ilíaco, foi na lombar. Isso já te dá uma direção para tratar, né? Agora pode chegar uma mulher que fale para você assim, olha, eu tenho dor lombar desde os meus 12 anos, né? Quando eu comecei a menstruar, né? E a minha dor ela só aparece no período pré-menstrual. Então, você acha que você ficar movimentando vértebra o tempo todo vai ajudar? Né? Será que isso não tem uma característica mais de origem ginecológica? Né? E aí, quem é osteopata já tem, né, noção de técnicas para tratar a mobilidade de vísceras ginecológicas. Né? Às vezes é uma cicatriz de cesárea, por exemplo. Né? Tudo começou depois que o meu filho nasceu, depois que eu fiz o parto e tal, e aí eu comecei com essa dor lombar. Existem relações, vou explicar aqui, né, entre o útero, as vísceras ginecológicas e a lombar, né, lá atrás, e o sacro, que podem levar a tensões importantes. Tá? Então, saber a origem quando começou é importante. Né? Se foi um trauma, se tem a ver sempre que uma víscera não está bem. Né? Tem gente que fala assim, eu tenho dor para evacuar, né? Eu tenho dor lombar e depois que eu evacuo melhora, né? Eu tenho dor depois que eu me alimento. Isso pode ter a ver com o sistema digestivo. Tá? Então não é que você, fisioterapeuta, que não trabalha com víscera, não vai poder atender esse paciente. Você vai poder atender. Vai dar mobilidade para ele, você vai poder trabalhar diafragma, você vai poder trabalhar um monte de músculo que pode ajudar a questão visceral, né? Mas talvez ela precise de um acompanhamento de um nutricionista, né? De um médico funcional que possa ajudar nesse sentido, tá bom? E se você orientar, gente, é muito importante, né? Porque nós não vamos resolver o problema de todo mundo, nem tudo é pra gente, seja para você físico, seja para você osteopata, mas a gente tem que entender o contexto geral e a gente pode indicar,
tá? A gente pode, muitas vezes a gente vai ajudar o paciente mais indicando para outro profissional, né? E ele vai ser eternamente grato, vai continuar te indicando o paciente, do que você querer segurar ele, fazer 20, 30 sessões, né? Não é o caso, tá? Então entender a causa vai te orientar, vai fazer você entender até que ponto você pode chegar e aonde que você tem que orientar, tá bom? Deixa eu olhar um resuminho aqui. Qual o período do dia que dói mais? Isso é importante, tá? Questões discais pode, por exemplo, logo ao acordar, se o disco ele tem uma variação de água dentro do núcleo do disco dele, né? Então, pessoas que acordam com muita dor, às vezes pode ser porque o disco está muito cheio, e aí ela acorda, levantando um pouquinho, vai melhorando ao longo do dia, tá? E do mesmo jeito, pessoas que têm mais degeneração discal, que já está numa degeneração mais avançada, às vezes no final do dia o disco desceu muito água, ele já é desidratado, já não tem muita água, no final do dia diminui a água, porque esse é um processo fisiológico de todos nós, tá? Se vocês medirem sua altura de manhã e à noite, vocês vão ver que vai estar um pouquinho menor por conta disso, por conta dessa diminuição de milímetros de altura de água, né? E aí você vai estar menor. Então, se você dói mais no final do dia, às vezes gera um formigamento no final do dia, um formigamento logo ao acordar, isso pode ter a ver com a hidratação do disco. Normalmente no meio do dia vai melhor, tá? Uma outra coisa que dor ao acordar pode ter relação também, né, são com os distúrbios da ATM, né? Vou deixar essa explicação do porquê para uma próxima live aí, talvez para falar da mandíbula, né, da ATM, mas dores ao acordar também pode ter relação com bruxismo, né, noturno, então pode ter relação com a ATM também, que pode levar a dor lombar, tá? Pode ter relação com a lombar. Quando a gente falar de postura, eu vou explicar um pouquinho melhor isso, tá bom? Perguntar para o paciente onde dói, que ele mostre exatamente onde dói para você, tá? Porque muitas das dores mais laterais, né? Para quem é mais leigo aqui, às vezes na coluna lombar tem umas pessoas que tem dois furinhos mais evidentes ali lá embaixo na lombar, em cima da região glútea, tá? Ali é a articulação sacroiliaca, tá? A articulação sacroiliaca, ela tem muita relação com a coluna lombar, mas é a articulação entre o sacro e o osso da bacia, que é o ilíaco, que está abaixo da coluna lombar. Tá? Então, às vezes, você vai ter que tratar essa articulação e, às vezes, a lombar mesmo, propriamente dita, que está em cima, está tudo bem. Tá? Outra questão essa questão da descrição do nervo, né? Da dor neural. Se a dor é anterior na coxa, vai ser um nervo. Se a dor é mais posterior de coxa, desce para a lateral da perna, pode ter mais relação com o nervo ciático. Tá? Então, quando o paciente descreve exatamente o trajeto bem bonitinho, né, isso pode ser uma dor de característica neural, você já vai ter que pensar se pode ser uma protrusão discal, o que você pode fazer ou não no tratamento, qual a técnica que você vai escolher para melhorar a descompressão, né, qual o nervo que é e se você vai tratando no caminho, tá, gente? E aí, para quem aqui é estudante de fisioterapia ou para quem acabou de se formar, né, existe uma aula muito importante que todo fisioterapeuta teve no primeiro ano da faculdade, que é anatomia do plexo lombar, tá? Todo médico, todo fisioterapeuta tem isso e às vezes guarda na gaveta depois que se forma, tá? Por quê? O que eu já vi muito acontecer, né? A pessoa tem lá uma hérnia L4, L5, L5, S1, que tem a ver com relação com nervo ciático, dor posterior da coxa, tá? Porque o ciático desce pela parte posterior. Só que o sintoma da pessoa não é esse. Ela tem um sintoma de formigamento na região anterior da coxa. Na parte da frente é o nervo femoral, que tem inervação L2, L3, L4, mais em cima. E aí você olha a estrutura dessas vértebras, está tudo bem no exame. Por algum motivo ela tem uma compressão do nervo femoral, que na avaliação normalmente a gente acha, trata e melhora, não tem nada a ver com a hernia de disco. E muitas vezes essas pessoas têm indicação de cirurgia para operar a região que não tem a ver com esse nervo, né? Muitas vezes já passou em fisioterapeuta que tá tratando, né? A possível hérnia de disco que não tem a ver com esse nervo, né? Simplesmente porque não pensaram lá na aula do primeiro ano da faculdade, tá? Gente, isso é básico. A mesma coisa você querer desligar o disjuntor de uma casa do andar de baixo, desligando de cima, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, tá? Isso é anatomia, coisa de primeiro ano de faculdade. Tá bom? Não esqueçam de estudar isso. Se você achou assim, nossa, faz tempo que eu não estudo isso, vai lá e estuda, tá? Tem lá no livrão do Ângelo Machado, famoso livrinho azulzinho, tá bom? A gente tem que saber também histórico de trauma, né? Ou de cirurgias que essa pessoa já fez, seja na coluna ou seja em qualquer lugar do corpo, tá? Porque eu vou falar aqui um pouquinho de influência visceral e muitas vezes você vai ter
uma cirurgia de apêndice, por exemplo, influenciando uma coluna lombar, tá bom? Agora já vou dar uma aceleradinha aqui, que o tempo está passando. Falando em avaliação, né? Então quando a gente vai avaliar esse paciente, o que a gente tem que avaliar primeiro? Primeiro o movimento, né? Se o movimento é tão importante, a gente tem que ver que movimento que ele consegue fazer, que movimento que ele não consegue fazer e que movimento que causa dor. Tá? A gente tem que anotar para que lado ele roda menos, que lado ele inclina menos, se é a flexão, se é a extensão. Aquilo que ele consegue fazer fácil, provavelmente se eu usar esse movimento como técnica, vai ser tranquilo na minha sessão. Aquilo que ele não consegue fazer, uma inclinação que ele não faz, eu ficar insistindo nesse movimento, muitas vezes se isso tem a ver com um disco, eu vou estar estressando ainda mais, essa pessoa vai sair pior da sessão. Então eu vou tratar através do movimento mais fácil, eu não vou brigar com o corpo, tá? Eu vou dentro do que ele me permite, tá bom? Existem graus e graus de lombalgia, tem pessoa que te procura com uma dorzinha, tem pessoa que te procura travado, torto, que muitas vezes você vai ter que tratar na posição que ele consegue ficar, você não vai poder nem escolher a posição, tá? Então a gente vai ver mobilidade e em qual movimento essa dor aparece também, né? A gente anota isso, tá? Teste neural tem que fazer, né? Teste neural pensando em lombar, básico aí para nervo ciático, slump test, né? Que é muito parecido com o teste de Laseg. Slump test faz sentado, teste de Laseg deitado, né? De barriga para cima, que é o que? O Laseg é mais fácil de eu explicar aqui no vídeo, né? É o paciente com a perna esticada levantar, né, alongando a parte posterior da coxa, tá? Então, se durante o movimento existe uma fisgada, existe uma dor no trajeto do nervo, o teste é positivo, tá? Existe uma compressão que vem lá do nível da coluna, tá? Ou pode ser até mesmo no trajeto dele, ou muitas vezes tem a teoria do double crush, que muitas vezes para ter o sintoma você tem que ter mais de um ponto de compressão. Então, por isso que eu gosto de avaliar a lombar, entender se vem de lá, avaliar, né, todo o trajeto do nervo, né, e aonde eu encontro tensão no trajeto, a gente libera essa tensão através de técnicas faciais, né, para que esse nervo respire aliviado e pare o sintoma, tá? Captor postural, isso é muito importante, tá, gente? A gente vê quais as influências posturais, né, de pontos específicos do corpo que captam muita informação, que pode estar alterando o eixo corporal, né, e muitas vezes quem paga a conta é a lombar, tá? Exemplos mais comuns, o pé tem muita relação com o lombar, porque se o pé lá embaixo, um pé uma perna mais curta que a outra, um pé que já teve um entorse, pisa diferente do outro, né? Isso vai trazer compensações musculares que aqui em cima na região pélvica, uma pelve, que é o osso lateral ali, né? Uma gira para frente, a outra para trás. Se a pelve fica torcida ou apenas um dos lados mais para frente ou mais para trás, né, existem ligamentos e músculos que vão se prender nas vértebras lombares e isso leva a sobrecarga lombar. E até porque se você tem uma perna mais que momentaneamente, às vezes por adaptação está mais curta, ou é até mesmo curta anatômica, né? E isso vai trazer uma alteração, ninguém vai andar tortinho, né? O corpo vai compensar porque os olhos têm que ficar na horizontal e quem compensa é a lombar, ela vai fazer uma pseudoescoliose ali, tá? E isso vai gerar tensão na lombar. E aí você vai tratar a lombar, tratar a lombar, tratar a lombar, tratar a lombar e o problema está vindo do pé, né? Então você tem que tratar o pé, tá? Ou tratar a pelve, você tem que entender de onde vem o problema. Ah, Fabrício, mas como eu vejo se o problema vem do pé ou não? Testa os movimentos em pé. Testou? Ah, dói. Testa sentado. A hora que a pessoa senta na maca, ela tira o pé do chão. Diminui a influência do pé. E aí, na hora que você tira a influência do pé, né, inclinou para o lado, fez a flexão, melhora? Melhora. Então o pé estava contribuindo com a dor. Vou avaliar o tornozelo, vou ver a mobilidade do tornozelo, vou ver onde tem hipomobilidade, onde tem hiper, vou tratar. Tá certo? Aí no caso aqui, né, eu estou falando mais em terapia manual, que é só a ferramenta que eu utilizo. Tá? Mas se você trabalha com pilates, você pode trabalhar exercícios de mobilidade do tornozelo, né? Você pode orientar exercícios de mobilidade do tornozelo para o seu paciente, não tem problema algum. Tá? Principal captor que eu vejo influenciar na lombar, os pés. Tá? Mas a mesma coisa acontece com olhos e ATM. Tá? Isso pode alterar a postura da cabeça aqui em cima, o corpo corrige isso para os olhos ficarem na horizontal e a alteração vem de cima para baixo. Tá? E a lombar pode sofrer por conta da ATM e dos olhos. Tá bom? Que mais? E os testes de inibição, né? Quando a gente fala em dor visceral, então na anamnese, se você já captou que é uma dor que aparece mais no período pré-menstrual ou no período de ovulação, ou é uma dor que aparece quando o intestino está preso ou está muito solto, né? Ou quando a pessoa se alimenta e tem dor depois que se come mal numa festa, você vê que isso tem uma dor difusa, tem mais característica visceral, o que você pode fazer? Né? Com um pouquinho de conhecimento anatômico, você pode palpar
testar um movimento que dói, que a dor aparece, ou se a dor está espontânea, você já vê se a dor está lá, e você pode palpar uma das vísceras, fazer um teste que a gente chama de lift, que é palpar e levantar um pouquinho essa víscera, né? Normalmente essa víscera vai estar um pouquinho sensível na sua palpação, né? E aí você pode palpar e retestar o movimento ou ver se a dor espontânea melhora, né? Se a dor melhora, é porque aquela víscera tem relação com a dor lombar. Tá? Toda a sua anamnese já te levava a pensar nisso, e a hora que você faz o teste de inibição, você vê que essa dor lombar tem origem visceral, tá bom? Então, faça esse teste no seu consultório, tá bom? Relações mais comuns, né, em termos de sistema agora, né, falando em víscera ou outras áreas longe da lombar que podem causar dor. Pensando, né, agora está até fácil de vocês entenderem, né, acho que vocês devem estar respondendo aí também, tá? Pensem comigo. Pensando em postura, né, pés, ATM e olhos. Tá? São os 3 pontos posturais que mais podem influenciar. Tá? Sistema crânio-sacro em geral, esse eu falei pouco, tá? Falei mais do sacro, porque o sacro, se ele está hipomóvel, ele sobrecarrega a lombar a ser hipermóvel. Né? Então, muitas alterações do sacro, seja por tombo, queda, isso pode trazer alterações. E o sacro, por dentro das vértebras lombares, né, tem membranas que protegem a medula, né? Uma delas é a dura mater, que vai do sacro e sobe e vem até o crânio, né? E vai entrar dentro do crânio. Então a gente fala o sistema crânio-sacro como um todo, porque o crânio pode influenciar no sacro e o sacro pode influenciar no crânio, tá bom? E aí se tem hipomobilidade do sacro, seja por trauma ou adaptação do crânio, você pode ter uma sobrecarga aí na coluna lombar, tá? Pensando em vísceras, tá? Vísceras que podem influenciar na lombar, seja por dor referida visceral, por inervação, por relação de fáscias, tá? Os rins, alterações renais, né? Tanto que muita gente chega com dor lombar e fala assim, será que pode ser rim? Né? É comum já, porque a dor de cólica de renal é uma dor terrível, só que é uma dor lombar alta, a pessoa põe aquela mãozinha mais alta aqui na região da costela, tá? Não é uma dor tão lá embaixo, é uma dor mais alta, tá? E muitas vezes não precisa ser uma cólica renal, às vezes a pessoa já teve a cólica renal, já tratou, já não tem mais queixa do rim, mas aquele rim ficou com uma mobilidade muito pequena, porque enquanto a gente respira, as vísceras se movimentam, né? E muito por quê? Porque o diafragma, que é um músculo respiratório, que se fixa lá por trás nas vértebras finais da torácica e começo da lombar, de T11 a L3, então o próprio diafragma já pode influenciar na lombar, né? Ele se movimenta, esse bombeio que ele faz para abrir espaço para o pulmão aqui em cima, bombeia as vísceras lá embaixo e sai empurrando as vísceras para baixo. Então o rim ele tem um movimento, né, os rins de descida, ele desce e escorre pela lateral, né, bem próximo ao músculo, que é o músculo psoas, que se prende anteriormente em todas as vértebras lombares. Existe uma fáscia que recobre o rim e esse músculo. Então, nas tensões renais, normalmente essa fáscia está tensa, o músculo psoas está tenso, ele se prende em todas as vértebras lombares, com problema na lombar, dor lombar. Ou no quadril, que é onde ele vai terminar de se inserir. Tá? Na articulação coxofemoral, que ele se insere lá no trocânter menor do fêmur. Tá? Então, alterações renais podem levar dores lombares. Vísceras uroginecológicas, então eu tenho uns 2 vídeos desses no meu Instagram onde eu explico com imagem, né, que a gente tem na região anterior da pelve, que é o pubis, né, bem aqui na região da frente. Logo atrás a gente tem bexiga, útero, reto do intestino e o osso sacro, que influencia muito a coluna lombar, né, e a gente tem uma lâmina ligamentar, né, diversas fáscias que vão atravessar o nosso corpo nesse sentido, né, de anterior para posterior, se prendendo nessas vísceras. Né? Então, se essas vísceras têm alguma disfunção, cirurgia na região, né, alguém já perguntou aqui de endometriose, então se tem endometriose na região de ovário, de útero, do intestino, do reto, né, muito comum endometriose profunda, que é entre o útero e o reto do intestino. Né? Essa lâmina fica mais tensa, influencia no posicionamento e tensão do sacro. O sacro movimenta menos, sobrecarregando as vértebras lombares que estão em cima. Tá? Então, alterações de vísceras ginecológicas vão trazer essa sobrecarga mecânica e ainda a inervação dessas vísceras é de T10 a L2, a inervação tóraco-lombar. Então, também pode levar um estímulo nociceptivo para a lombar, que vai fazer com que a musculatura ao redor dessas vértebras fique naturalmente mais tensa e essa vértebra fique mais hipomóvel, sobrecarregando outras vértebras. Tá? O mesmo vale para o intestino grosso. O intestino grosso também é uma víscera grande, ele começa a ter inervação T9 e T10, né? E à medida que ele vai fazendo o reloginho aqui no nosso abdômen, né? O final do intestino grosso principalmente tem uma inervação mais final de lombar, L1, L2. Então, também pode ter estímulos nociceptivos que levam a tensões ali, né? E existem fáscias
né, que vão, né, tanto do seco do lado direito quanto do colo sigmoide do lado esquerdo, que vão se prender na pelve, na articulação sacroiliaca, podendo levar a hipomobilidade nessa região e hipermobilidade no sacro. Né? Para quem faz uso do DIU, inflamação do útero, qualquer problema do útero pode levar a estímulo nociceptivo. Qualquer problema de qualquer víscera vai levar estímulo nociceptivo para o nível de inervação dela. Se esse nível de inervação é lombar, pode sobrecarregar a lombar por este caminho, tá? O DIU pode ser um campo de interferência. Algumas mulheres colocam, o corpo se adapta e vai super bem, e outras não. Às vezes vai gerar uma aferência ali que fica avisando o corpo o tempo todo, né? E aquilo vai sempre levar uma dorzinha lombar. Às vezes o DIU pode ser um campo de interferência, tá? Não podemos generalizar, mas isso pode acontecer, certo? Em termos de tratamento, né? Então, o principal do tratamento, gente, foi o que eu falei. Investir na avaliação. Né? Dentro do que eu falei aqui. Se a pessoa tem uma dor difusa, a pessoa tem uma dor depois que se alimenta, depois que ela evacua, a dor melhora. Né? Ela chega falando isso para você. Você ficar fazendo alongamento, você ficar estralando vértebra. Isso vai resolver o problema da pessoa? A dor é de origem visceral. Né? Mas como fisioterapeuta, sem trabalhar com víscera, eu posso ajudar? Pode. Se você trabalha a mobilidade da pelve, que tem faces que se ligam ao intestino, se você trabalha o diafragma para melhorar o bombeio visceral, né? Pode ter certeza que muitas das pessoas que melhoram fazendo pilates, pode ver que muita gente fala no pilates, né? Que às vezes chegou com uma dor lombar, mas fala assim, nossa, meu intestino não funcionava direito depois que eu fazia pilates, antes do pilates, depois do pilates melhorou. Né? Nossa, sai do pilates, eu faço mais xixi, né? Eu tenho uma drenagem melhor, eu fico menos estufado. Por quê, gente? Porque melhora o diafragma, melhora o bombeio visceral. Né? A gente está tratando o músculo e melhorando a víscera. Né? É claro que tem questões viscerais que são mais específicas, uma aderência cirúrgica, uma aderência de uma endometriose, muitas vezes você vai ter que ter uma técnica visceral mais apurada para chegar direto ao ponto. Mas tratando o diafragma você vai ajudar muita coisa, tá? Então, se a gente pensar no paciente travadão de lombar, que às vezes a gente nem tem muito o que fazer porque a dor dele não deixa, o que você pode fazer? Pense no músculo diafragma, músculo psoas e músculo quadrado lombar. Por quem? Porque ele se prende, o diafragma T11L3, quadrado lombar se prende em todas as lombares praticamente, músculo psoas também. Né? Se a gente trata esses três músculos, a gente melhora a pressão ao redor da lombar e já gera pelo menos um alívio para ir destravando. Tá? Uma outra questão importante do diafragma é que as veias lombares vão drenar o sangue, né, para veias chamadas hemiásico que cruzam o diafragma. Se esse diafragma está tenso, a drenagem sanguínea da região do disco não acontece direito e aquilo fica mais congesto ainda próximo do disco, ajuda a comprimir mais inervação e causar dor. Então o diafragma a gente sempre tem que tratar para melhorar essa drenagem lá da vértebra, tá bom? Se a gente pensa também em disco, né, seja disco, articulação, a dor que for, né, a gente pode usar técnicas, né, para melhorar a amplitude de movimento desse sujeito na posição que gera alívio. Porque se você ele já falou que aliviar vai inclinar para cá e você usa esse tipo de técnica, você está buscando um alívio, né, uma técnica que não vai estressar ainda mais o tecido. Tá? Se a gente pensa em víscera, se você tem uma noção anatômica visceral, você pode fazer os testes de inibição, e se você sabe tratar a víscera, você pode ir lá e fazer técnicas específicas para essa víscera. Tá? Então tem que ver se existe uma relação dessas vísceras que você avaliou com a lombar, e aí você pode tratá-las, né, dentro do que você tem de conhecimento. A gente tem que pensar na regra da hipomobilidade e da hipermobilidade racional. Então, onde eu encontrei rigidez, eu posso ir devolvendo o movimento, e aí você pode usar a ferramenta que você tem. E aí existem várias técnicas manuais, Mulligan, Maitland, enfim. Uma coisa não vai variar. Aonde está rígido, a gente tem que dar movimento. Né? Isso é a regra da vida, a gente tem que movimentar, a gente foi feito para movimentar. Tá? Então, dentro da técnica que você tem, você use para melhorar o movimento. Se existem uma contração, uma tensão muscular muito grande, você pode usar técnicas musculares específicas, inibição muscular, né? Se procurar um ponto gatilho, você pode tratar com stretching, né? Com técnicas de deslizamento, enfim, a técnica que você encontrou ali, mas você tem que diagnosticar e achar o músculo que está tenso. Né? Pensando no psoas, quadrado lombar e diafragma, você pode trabalhar tanto com inibição quanto com alongamento. Tá?
As técnicas ligamentares, eu gosto muito de técnicas de pompagem, onde você trabalha o movimento vai e volta, né? Então eu gosto muito de trabalhar isso com ligamento do lombar, ligamento interespinhoso, que está entre os processos espinhosos, tá? Isso é bem bacana e também sempre buscando o sentido de alívio da dor, tá bom, gente? Resumão, né, de lombar, queria trazer um pouco disso para vocês, temos ainda aí uns 7 minutinhos, eu não consegui olhar perguntas, tá? Um comentário ou outro que eu consegui ler, agora eu vou dar uma olhada aqui se alguém comentou alguma coisa que eu possa não ter respondido. Do Antônio eu respondi. Matheus está presente. Então, gente, alguém aqui lá em 80 estudava Ângelo Machado, ainda é ele, né? E, gente, a live já está terminando, mas eu vou deixar salva, tá? Então, por favor, aí se vocês tiverem colegas fisioterapeutas que acham que esse conteúdo pode ajudar, né, compartilhe. Ou até mesmo, né, em stories e tal, compartilhe, porque tem muito paciente que às vezes você já tentou explicar essa visão, né, ou algumas coisas que você não sabia, mas você trata dessa forma e você quer explicar para o paciente melhor, né, compartilha com o paciente ou compartilha no seu story, né, porque eu trouxe aqui visões diferentes, né, e que podem ajudar. Aqui é uma pergunta: doutor, dor lombar por endometriose, o que fazer? Bom, primeiro você tem que encontrar, né, o porquê da endometriose, fazer uma consulta com o ginecologista que te oriente em relação a isso, né, como é que isso pode diminuir. Hoje em dia tem muita questão de endometriose, até ligada à alimentação, tá? Eu gosto muito de seguir aí a orientação de ginecologistas integrativos que já existem, né? Inclusive sugiro seguir aí o Dr. Sérgio Cabral, né? Eu dou uma aula na pós dele de ginecologia integrativa, é um cara que tem um conteúdo bacana aqui no Instagram, tá? E em termos mecânicos dessa aferência nociceptiva e da aderência que a endometriose gera, você tem uma opção para fazer: osteopatia. Procura um osteopata na sua região, tá? Porque o osteopata ele consegue identificar essa tensão, né? A gente não consegue curar a endometriose, tá? A endometriose são células endometriais que saem da região do endométrio, do útero, e vai parar às vezes atrás do útero, vai para a região do intestino, né? Então, aonde ela fica, todo mês ela menstrua um pouquinho, mesmo estando fora do útero. Isso causa pequenas inflamações que vai formando aderência. Essa aderência nós conseguimos mapear e trabalhar através de técnicas manuais para diminuir um pouco essa tensão e diminuir a aferência nociceptiva. Então isso normalmente traz muito conforto para a mulher, tá? Apesar de não tratar a causa em si, aquele estrago que ela já está fazendo por conta da aderência, da má circulação, isso a gente melhora muito e traz bastante conforto, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Se eu atendo no Rio, não atendo. Não atendo, mas me manda um direct depois que eu indico pessoas no Rio. Mais alguma? Deixa eu ver. Sobre a temperatura do local também é importante? É importante, tá? Porque se você tem uma área fria demais, tem menos sangue chegando. Se você tem uma área quente demais, tem mais sangue congesto que não está conseguindo sair dali, tá? E aí é importante você tratar, né? E depois se retestar. Testa a temperatura normalmente com o dorso da mão e ver se a temperatura está melhor, está mais homogênea depois que você tratou, tá bom? Eu acho que de perguntas que você vê, qual víscera pode gerar dor na região da base sacral? Bom, André, já expliquei um pouquinho aí, né? Várias vísceras, tá? A gente pode ter até influência parasimpática aí dessa região, mas do que eu vejo mais comum, né, alterando posicionamento e dor em região sacral, as vísceras estão na frente do sacro, tá? Reto do intestino, útero e bexiga. O que é mais comum da gente vai influenciar? Útero, tá? Por ser uma víscera que tem variação de volume ao longo do mês, por ser uma víscera que entre as três aí onde aparecem mais patologias, né? Mas claro que cada caso é um caso, tem que avaliar, fazer os testes específicos aí para ver qual delas, né? Não só a história de cada víscera, mas também qual delas que pode estar trazendo influência. Mas normalmente trabalhar ali a lâmina sacro-reto-gênito-vésico-púbica, que é o que liga todo mundo aí ao sacro, né? É importante, tá bom? Do piriforme eu respondi. Acho que eu respondi tudo, gente. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tô voltando lá pro final dos comentários. Hérnia lombar causa dor no tórax e não sei se é costas ou costelas.
Então, a hérnia lombar tem que ver o nível, né? Aquilo que eu falei sobre os plexos. Tem que ver o nível, tem que ver a região, né, que essa hérnia tá. Tem que ver primeiro se ela é sintomática, porque tem muita hérnia que aparece no exame que não está causando sintoma, está sintomática. Tá? Agora, a questão da dor no tórax, uma hérnia lombar é mais difícil dela fazer isso. Tá? Então, às vezes está acontecendo algum outro processo ali. O nervo não sobe, o nervo só desce. Tá? Então, pela compressão neural, não. Né? Mas aí tem que ver o caso. Muitas vezes esse tórax é muito rígido, levou uma hipomobilidade na lombar que levou uma hérnia, e esse tórax dói também. Mas aí só avaliando o caso para saber. Tá certo? Gente, agradeço demais aí a presença de vocês. Né? Como eu disse, quis compartilhar um pouquinho aqui um caminho que eu já trilhei, principalmente para quem está chegando, para quem está com vontade de crescer aí na profissão, está querendo aprender mais, né? Como eu disse, é uma região complexa, é a região que com certeza no mundo inteiro é a maior queixa de dor no consultório dos fisioterapeutas de todo mundo, né? Mas eu quis trazer um pouquinho aí dessa complexidade, né? Porque como eu disse no começo, quando a gente se dedica a aprender, né? Ou quando a gente tem uma explicação boa, aquilo que é complexo acaba ficando mais fácil. Então, espero aí que quem é da área, né, já use um pouquinho desse conhecimento amanhã, lembre da live, vou deixar salva, tá? Então quem quiser assistir de novo vai estar salva. E qualquer dúvida, me mande no direct, no máximo demora um pouquinho para responder, mas eu respondo. Beleza? Boa noite a todos, fique com Deus. Até a próxima segunda-feira que vem. Tem mais, tá? Não sei o tema ainda, mas tem mais. Até!